E Jesus fala uma frase lapidar: aquele que não acolhe o reino de Deus como uma criança, esse não possuirá, não entrará nele. Ora, é quase que inevitável sairmos desse contexto genérico e irmos para um conceito mais principal, mais substancioso. A liturgia de hoje, nesse conjunto de leituras, nos fala sobre a família. Por isso que nós ouvíamos na primeira leitura, o autor do Gênesis, ele dizia que Deus disse: não é bom que o homem fique só. Não é bom. Então é necessário que o homem tenha sim uma similar, ele tenha sim uma companheira. É necessário que a mulher tenha um companheiro, tenha um homem. Mas aqui está o detalhe, e talvez as pessoas de hoje em dia, talvez as pessoas do tempo de Jesus, elas não percebiam que para que nós tenhamos esse amor um para com o outro, é necessário doar, se entregar, como uma criancinha, como aquela criança que tem uma candura, uma simplicidade e não ingenuidade. É necessário ser simples, se lançar na mão do outro. E isso não está acontecendo. Isso não vem acontecendo. Por uma questão, talvez, basilar, simples, mas que tem grande repercussão na nossa vida. Nós estamos marcados com um pecado original. E o pecado faz com que nós vivamos esse egoísmo. Talvez você ache que essa palavra egoísta é forte, né? Então vamos mudar essa palavra. Talvez a palavra que seria mais adequada aqui, depois de egoísmo, seria solidão. As pessoas talvez dizem assim: não, porque eu não tenho uma pessoa comigo, eu vivo na solidão. Ora, solidão? Não. Pois Deus é um só, mas Ele não vive na solidão. O Deus tem um Filho e tem um Espírito, que é uma única pessoa. Não são três deuses, é um Deus só. Então, se você, se eu, se nós estamos sós, mas somos movidos não pela lei, somos movidos pelo Espírito, aí sim, nós não estamos sós, nós estamos bem acompanhados. É isso que Jesus tentava mostrar para aqueles fariseus. É isso que Jesus pretende mostrar para os seus discípulos, os seus apóstolos. É isso que Jesus mostra para cada um de nós. Que é necessário nós estarmos envoltos na presença desse Espírito. E nas minhas experiências de confessionário, sempre escuto o jovem falar: olha, eu cometi o pecado da masturbação, eu cometi o pecado do sexo fora do casamento, eu cometi o pecado da castidade.
E aí eu pergunto assim para essa pessoa: então, você deseja ter família? Aí a pessoa coça a cabeça e diz assim: então, padre, hoje em dia família, a gente vem com um discurso, né? Hoje em dia a família está difícil, então não pretendo tão cedo me casar. Tá, mas esse não foi o princípio que Deus colocou. Deus sabia que nós temos, o homem tem desejo pela mulher, a mulher tem desejo pelo homem. Sim, foi o próprio Deus que nos colocou. Mas esses desejos que nós temos um pelo outro, não é um playground, um parquinho de diversão, aonde nós, estou sem fazer nada, então eu vou lá e me masturbo, vou lá e faço sexo, vou lá e faço isso. Não. Isso é para o amor. É para a doação. Crescei-vos e multiplicai-vos. Ai, padre, mas esse assunto é um assunto muito polêmico. Eu sei que é polêmico, mas o polêmico que estava sendo levantado não era para a igreja, eram os próprios fariseus. Senhor, e aí? Nos fala, pode ou não pode dar a carta de divórcio? É permitido ou não? A polêmica nasceu com eles. Vê que eles estavam preocupados com a carta, se é lícito ou não é lícito, porque eles queriam viver simplesmente o prazer e fazer com que o outro fosse descartado, fosse um objeto. Eu uso, abuso e depois eu canso, descarto, jogo fora como um objeto, como uma coisa, como uma caneca, como uma árvore, como uma mesa, como uma cadeira ou uma porta, né? Como uma caneta. Eu faço do outro como se fosse o meu ursinho de pelúcia, como se fosse o meu fantoche. Uso enquanto dá, depois descarto, jogo fora. E isso o pecado original fez conosco. É claro que quando nós batizamos, nós nos regeneramos para Cristo. Nós nos tornamos novamente filhos, novamente não, nós nos tornamos filhos de Deus naquele momento. Porém, aquela concupiscência, aquela inclinação para fazer o pecado, para praticar o pecado, ele é inato. É inato em nós. Somente através de muitos passos. E o que é esses passos? Através de pedidos. Olhe a oração coleta. Senhor, osais nos dar muito mais do que pedimos. Então peça todos os dias. Peça a fidelidade no seu matrimônio. Peça a fidelidade para si com o outrem. Peça a pureza. Peça a castidade. Peça a honestidade.